Saudações a todos vocês. Na nossa primeira reflexão, falámos sobre a liderança, não como um título, mas como uma vocação. Falámos sobre a forma como Cristo exerce o poder, não através da dominação, mas através da presença e do serviço. Hoje quero partir dessa base e avançar para algo muito prático. A liderança não é apenas espiritual, é estrutural, é psicológica, é relacional e desenvolve-se no interior de sistemas complexos. Se não compreendermos a complexidade, tentaremos resolver as realidades de hoje com as ferramentas de ontem. E vou explorar o que é a complexidade neste vídeo. Quero começar com a noção de que a liderança funciona dentro de um sistema. Um sistema organizacional é uma rede viva de pessoas, funções, relações, estruturas e processos que trabalham em conjunto para cumprir uma missão partilhada. Não é simplesmente um organograma ou um conjunto de políticas. Inclui elementos formais, tais como estruturas de governação, orçamentos, planos estratégicos e linhas hierárquicas, bem como dinâmicas informais como a cultura, os hábitos de comunicação, os níveis de confiança e a história partilhada. Num sistema, nenhuma parte funciona de forma independente. As decisões numa área influenciam outras áreas. Uma mudança financeira afeta as prioridades do ministério. Uma mudança na liderança influencia o moral. Uma falha na comunicação pode gerar conflitos. Como as partes são interdependentes, as organizações devem ser entendidas de forma relacional e não mecanicamente. Os sistemas organizacionais saudáveis prestam atenção aos padrões ao longo do tempo, não apenas a eventos isolados. Perguntam não só o que aconteceu, mas também como estamos a interagir. Quando os líderes compreendem a organização como um sistema, vão além da culpa e começam a fortalecer as ligações, a clareza e a responsabilidade partilhada em todo o corpo. Cada congregação é um sistema. Quando falamos de um sistema, não estamos a falar de maquinaria. Estamos a falar de uma realidade viva. Um sistema vivo é uma rede de relações que se influenciam mutuamente. Na vida religiosa, um sistema inclui vida comunitária, estruturas de governação, oração partilhada, realidades financeiras, compromissos ministeriais, diferenças geracionais, memória institucional e hábitos de comunicação. Mais importante ainda, um sistema vivo define-se pela interdependência. Num sistema vivo, nada existe isoladamente. Se uma parte muda, as outras partes ajustam-se. Se uma comunidade passa por dificuldades, a congregação em geral sente-o. Se um ministério encerra, surgem noutros locais questões de identidade e, se a ansiedade aumenta numa área, espalha-se silenciosamente através da conversa. Os sistemas vivos são, por natureza, relacionais. A imagem do corpo de São Paulo, em 1 Coríntios 12, capta isto de forma belíssima. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. Se um membro é honrado, todos se regozijam juntos. Isso não é apenas linguagem espiritual, é uma realidade sistémica. Interdependência significa: nenhuma decisão afeta apenas uma pessoa, nenhum conflito permanece privado por muito tempo, nenhuma força pertence apenas a um indivíduo. Num sistema vivo, a saúde depende da conexão. O isolamento enfraquece, a comunicação fortalece, a transparência estabiliza. Quando compreendemos a interdependência, tornamo-nos mais atentos não apenas ao que está a acontecer, mas à forma como isso se propaga por todo o sistema. Os sistemas vivos são dinâmicos. Eles adaptam-se, mas resistem à mudança. Procuram o equilíbrio. E por serem relacionais, exigem atenção aos padrões,
não apenas aos acontecimentos. Compreender isto ajuda-nos a passar de culpar indivíduos para perceber as ligações. Num sistema vivo, a questão não é simplesmente de quem é a culpa. A questão mais profunda é: o que se passa entre nós? Essa consciência, por si só, muda a forma como uma comunidade cresce. Quero partilhar uma dinâmica de sistemas chamada problemas wicked. Um problema wicked não é moralmente perverso. Trata-se antes de uma forma de dizer que estamos a enfrentar um problema complexo. Por isso, usamos a ideia de wicked num sentido lúdico. Estes são problemas em que não existe uma única resposta correta. Grupos diferentes veem a questão de forma diferente. Cada solução gera novas consequências. O problema não pode ser totalmente resolvido, apenas gerido com sabedoria. A vida religiosa enfrenta hoje muitos problemas complexos. Alguns exemplos incluem envelhecimento dos membros com custos crescentes de cuidados, decisões sobre bens imobiliários ligadas à memória emocional e espiritual, equilibrar a sustentabilidade institucional com a fidelidade ao carisma, responder a questões de justiça social, mantendo a unidade, integrar novos membros em culturas de longa data. Não há uma resposta perfeita para estas questões e, para a maioria, a falta de clareza é profundamente desconfortável. Muitos líderes foram formados a acreditar que uma liderança forte significa ter a resposta certa. Com estes problemas complexos ou difíceis, a liderança significa algo diferente. Significa manter a tensão, ouvir valores concorrentes, tomar a melhor decisão possível com certeza limitada, comunicar de forma transparente e ajustar quando necessário. Não é possível eliminar a complexidade. Só se pode liderar com fidelidade no seu seio. Há 3 abordagens de liderança sobre as quais quero falar. A maioria de nós está habituada à liderança transacional, que proporciona ordem. Depois há a liderança transformacional, que proporciona direção e visão. Ambas são necessárias. No entanto, esta ideia de problemas complexos requer algo mais. E penso que é aqui que a liderança encarnacional entra em cena, especialmente para as religiosas. A liderança transformacional ainda pode girar em torno de uma personalidade forte, e se a líder se for, a visão pode enfraquecer. No entanto, a liderança encarnacional trata-se de uma transformação coletiva de todo o corpo, e trata-se de kenosis, o esvaziamento de si que leva uma líder do centro para a periferia. A liderança encarnacional está a desenvolver uma visão distribuída do poder, da influência e da voz. Precisamos de líderes que consigam tolerar a ambiguidade sem se precipitarem para certezas prematuras. Precisamos de líderes que compreendam que clareza não é o mesmo que controlo. Precisamos de líderes que consigam dizer: isto é o que sabemos, isto é o que não sabemos, é por isso que estamos a decidir desta forma e continuaremos a avaliar. Este tipo de liderança constrói confiança, envolve os outros no processo de discernimento e tomada de decisões e cria espaço para que o espírito atue no meio do corpo. Imagine isto. Uma equipa de liderança está reunida para decidir o futuro de um ministério patrocinado de longa data. Os dados financeiros revelam dificuldades. As irmãs que o fundaram sentem um profundo apego. Os membros mais jovens questionam a sustentabilidade. A liderança transacional analisará os números. A liderança transformacional abordará a orientação futura. A liderança encarnacional fará ambas as coisas, mas também perguntará:
Quem tem suportado o peso emocional deste ministério? Que luto está presente? Que medo não está a ser expressado? Quem ainda não falou nesta sala irá abrandar a conversa o suficiente para permitir que a verdade venha à tona. Não se apressará em busca da eficiência se a eficiência silenciar a dignidade. E quando uma decisão é tomada, a liderança encarnacional explica não só o que foi decidido, mas porquê e como as vozes foram ponderadas. Quero explicar algo que é importante quando procuramos compreender a liderança. A diferença entre competências técnicas e competências interpessoais. Normalmente, não falamos em ter competências técnicas ou competências interpessoais. Em geral, as competências técnicas são habilidades técnicas imensuráveis. Incluem coisas como literacia financeira, planeamento estratégico, conhecimentos de governação, desenvolvimento de políticas, orçamentação, consciência jurídica e desenho organizacional. As competências técnicas respondem à pergunta: conseguimos gerir o trabalho de forma responsável e eficaz? As competências sociais, em contrapartida, são capacidades relacionais e comportamentais. Incluem regulação emocional, capacidade de escuta, gestão de conflitos, comunicação clara, estabelecimento de limites, consciência cultural e a capacidade de criar confiança. As competências sociais respondem à pergunta: conseguimos trabalhar em conjunto de uma forma que fortaleça a comunidade? As competências técnicas mantêm uma instituição a funcionar. As competências sociais determinam se as pessoas prosperam dentro dela. Ambas são necessárias, mas em sistemas complexos, as competências sociais determinam frequentemente se as decisões difíceis são recebidas com confiança ou resistência. Permitam-me analisar várias destas competências sociais com mais profundidade. Regulação emocional. A regulação emocional não significa suprimir as emoções, significa não reagir impulsivamente, não agravar a tensão, não tomar as divergências como algo pessoal. Imagine uma reunião do conselho em que uma irmã contesta veementemente uma proposta. Se a líder ficar na defensiva, o ambiente fica tenso. Se a líder mantiver a calma e a curiosidade, o ambiente estabiliza. A regulação emocional permite que o sistema processe as dificuldades sem se fragmentar. Escuta profunda. Ouvir não é esperar para responder. Ouvir profundamente significa ouvir o significado por trás das palavras, ouvir o medo por trás da resistência, ouvir a dor por trás da raiva. Por exemplo, uma irmã resiste ao encerramento de um ministério. À primeira vista, parece uma discordância sobre a estratégia. Por baixo disso pode estar medo de perder a identidade, tristeza por envelhecer, ansiedade em relação ao futuro. Se os líderes abordarem apenas o argumento superficial, o conflito continua. Se os líderes reconhecerem a camada mais profunda, a confiança cresce, mesmo que a decisão não mude. Gestão de conflitos. Os sistemas saudáveis não evitam o conflito, eles gerem-no de forma construtiva. A gestão de conflitos inclui identificar a tensão numa fase inicial, criar um espaço estruturado para o desacordo, esclarecer os valores partilhados, prevenir a triangulação. A triangulação ocorre quando alguém fala com outras pessoas sobre um problema, em vez de falar diretamente com a pessoa envolvida. Os líderes devem redirecionar gentilmente esse comportamento. Por exemplo, se uma irmã se queixar à liderança sobre outra membro, a liderança pode dizer:
Já falaste diretamente com ela? Recomendo que tenhas essa conversa. Posso ajudar se for necessário. Isso fortalece o sistema, em vez de centralizar toda a atenção na liderança. Comunicação clara. Em tempos de incerteza, o silêncio gera ansiedade. Os líderes devem comunicar. Que foi decidido? Por que razão foi decidido? Que fatores foram ponderados? Que permanece incerto? A clareza não elimina a desilusão, mas reduz a especulação. Quando as pessoas compreendem raciocínio, é mais provável que se mantenham empenhadas mesmo quando discordam. Segurança psicológica. A segurança psicológica significa que as pessoas podem falar com sinceridade, sem receio de serem humilhadas ou ignoradas. Em contextos de liderança, isto traduz-se em solicitar opiniões de forma intencional, agradecer às vozes dissidentes, evitar o sarcasmo, demonstrar humildade. Se as irmãs sentirem que a discordância será punida, elas afastar-se-ão. O afastamento enfraquece o discernimento. Outro elemento importante para abraçar o tipo de liderança necessária hoje é a colaboração. A colaboração torna-se essencial quando não há uma resposta perfeita, mas a colaboração deve ser definida com cuidado. A colaboração não é conversa interminável, evitar a tomada de decisões, consenso passivo. Colaboração significa um objetivo claro e partilhado, informação transparente, diálogo estruturado, autoridade de decisão definida, responsabilidade partilhada após a decisão. Por exemplo, se uma congregação estiver a ponderar a fusão de ministérios, a liderança poderá fornecer abertamente todas as informações relevantes, organizar sessões de escuta estruturadas, identificar os valores-chave que orientam o discernimento, esclarecer quem tomará a decisão final, comunicar claramente os próximos passos. A colaboração não retira autoridade. Ela reforça a legitimidade da autoridade. Pode parecer óbvio para nós, como religiosas, mas é preciso reforçá-lo. Problemas complexos exigem humildade. As líderes devem ser capazes de dizer: esta decisão não é perfeita. Reflete o nosso melhor discernimento neste momento. Esse tipo de resposta requer força interior. Nas Escrituras, até a igreja primitiva debateu-se com questões complexas, como a inclusão dos gentios em Atos 15. Houve debate, houve desacordo, houve discernimento. A liderança não eliminou a tensão, guiou-a. Em sistemas complexos, o controlo enfraquece a adaptabilidade. Ter capacidade fortalece-a. O desenvolvimento de capacidades significa orientar os outros para funções de tomada de decisão, partilhar conhecimento em vez de o guardar, desenvolver competências de facilitação dentro da comunidade, incentivar o desafio construtivo. Objetivo não é resolver tudo pessoalmente. O objetivo é fortalecer o corpo para que a sabedoria seja partilhada e, por vezes, precisamos de recuperar a sabedoria que foi ignorada. Há momentos na vida religiosa em que certas vozes têm sido automaticamente privilegiadas,
muitas vezes devido ao papel, à educação ou ao domínio cultural. A liderança encarnacional pergunta gentilmente: a sabedoria está concentrada em poucos ou simplesmente se assumiu que assim fosse? Por exemplo, uma irmã mais velha que nunca ocupou um cargo formal pode possuir uma profunda sabedoria relacional sobre o espírito fundador da congregação. Uma irmã mais nova pode ver padrões que os membros de longa data não conseguem ver porque a familiaridade obscurece a perspectiva. Uma irmã de uma região diferente pode apontar pontos cegos que as pessoas de dentro não percebem. A liderança encarnacional abre espaço para essas vozes, não como uma inclusão simbólica, mas como verdadeiras colaboradoras. A liderança, como vocação, fundamentada na missão de Deus, no seio de um sistema complexo, significa gerir a complexidade, manter o equilíbrio, comunicar de forma transparente, lidar com conflitos, praticar uma colaboração disciplinada, construir sistemas resilientes. A liderança hoje não consiste em ter respostas perfeitas. Somos lembrados de que o controle excessivo restringe a autoridade e que o afastamento evita decisões difíceis. A liderança encarnacional convida-nos a um terceiro caminho, o da presença enraizada. Jesus, na tempestade, não entra em pânico. Ele não abandona o barco. Ele permanece firme. A liderança requer formação interior. Se fores reativo, o sistema torna-se reativo. Se estiveres na defensiva, o sistema torna-se cauteloso. Se estiveres com os pés no chão, o sistema estabiliza-se. A oração não está separada da governação. A autoconsciência não está separada da elaboração do orçamento. E a maturidade espiritual molda a saúde organizacional. A nossa tarefa não é controlar o futuro, mas fortalecer o corpo para que, juntas, possamos responder com sabedoria a tudo o que se desenrolar. Há mais uma dimensão da liderança que devemos nomear claramente enquanto mulheres religiosas. A liderança não está separada dos votos. Na verdade, a liderança existe para proteger, interpretar e fortalecer o significado vivido dos votos em contextos em mudança. E, uma vez que somos todas líderes formais e informais dentro das nossas congregações, somos todas responsáveis por proteger, interpretar e fortalecer o significado vivido dos votos em conjunto, coletivamente, como um único corpo de discernimento e sabedoria. Código de Direito Canônico, especificamente o artigo 573, lembra-nos que a vida religiosa é uma forma estável de viver na qual os membros, seguindo mais de perto a Cristo, são consagrados pela profissão dos conselhos evangélicos. Isto significa que a pobreza, a castidade e a obediência não são ideais simbólicos. Elas moldam a nossa vida comum. Direito canônico também fala muito concretamente sobre a pobreza. Refiro-me aqui aos artigos 619 e 635.
Estabelece que os religiosos devem observar uma vida de simplicidade e evitar tudo o que tenha aparência de luxo ou acumulação excessiva. Além disso, lembra-nos que os bens são detidos e administrados de acordo com a lei própria e que os superiores exercem vigilância sobre a administração dos bens. Não se trata de controlo. Trata-se de gestão e testemunho, mas é aqui que a liderança se cruza com a complexidade. Os votos não existem na abstração. São vividos em economias reais, culturas reais, sistemas familiares reais e ministérios reais. Em muitos contextos africanos, por exemplo, o crescimento econômico, o acesso à tecnologia e a expansão das oportunidades profissionais alteraram drasticamente o panorama. As irmãs têm um elevado nível de instrução, estão profissionalmente empenhadas e a quem são confiadas responsabilidades institucionais significativas. Ao mesmo tempo, as expectativas da família largada continuam fortes. Os pedidos de apoio financeiro podem ser constantes. A tecnologia já não é opcional para o ministério. Os padrões de vida variam muito de região para região. Isto cria uma tensão real em torno do voto de pobreza. E tensão não significa fracasso. Significa que é necessário discernimento. A Igreja ensina que a pobreza não é simplesmente carência, é liberdade evangélica. A Vita Consecrata lembra-nos que a pobreza expressa confiança total em Deus e solidariedade com os pobres. Pretende ser profética, um sinal de que a nossa segurança não está enraizada na posse. Mas como é que isso se traduz concretamente? É necessário um smartphone pessoal para o ministério? Qual é o nível razoável de despesas pessoais? Como são geridos os subsídios? Que apoio financeiro à família é adequado? Que nível de habitação reflete dignidade sem excessos? Se estas questões não forem abordadas em conjunto, tornam-se individuais. E quando se tornam individuais, a comparação e o ressentimento podem crescer silenciosamente. Devemos ajudar a criar parâmetros partilhados, não para uma uniformidade rígida, mas sim para maior clareza. Direito canônico. Especificamente, os códigos 598, 600 e 631 salienta que a lei própria de cada instituto deve especificar como a pobreza é vivida. Isto significa que as congregações são responsáveis por articular como o voto é concretamente praticado no seu contexto. Isto é especialmente importante em sociedades em rápido desenvolvimento, onde as normas mudam rapidamente. Sem um discernimento partilhado, uma irmã pode interpretar a pobreza como austeridade rigorosa. Outra pode interpretá-la como adequação profissional. Outra pode sentir-se dividida entre o compromisso comunitário e as obrigações familiares. Se as expectativas não forem claras, a unidade enfraquece. Temos de criar conversas estruturadas sobre que significa simplicidade neste momento, que constitui uma necessidade para a missão, que limites protegem o testemunho, e como a equidade é mantida nas comunidades locais, regiões e ministérios. Isto não é meramente administrativo, é formação espiritual. Mesmo se aplica à obediência. Direito canônico
referindo-se especificamente ao Código 601, descreve a obediência como uma resposta à vontade de Deus, mediada por superiores legítimos, mas a obediência não é submissão cega, pressupõe escuta de ambos os lados. Se os líderes decidirem sem consulta, a obediência torna-se conformidade externa. Se os membros resistirem a toda a estrutura, a obediência perde o sentido. Uma obediência saudável requer processos transparentes, discernimento partilhado e clareza sobre a autoridade final. A liderança deve ajudar a obediência a amadurecer para além da dependência infantil e da autonomia individual. Somos chamados a um discernimento adulto e comunitário. A castidade celibatária também requer apoio comunitário. Na sociedade contemporânea, os limites emocionais são mais complexos. A comunicação digital esbate as linhas. As relações ministeriais podem tornar-se intensas. A solidão pode ser uma norma tácita da vida religiosa, uma solidão mesmo quando estamos rodeadas de muitas irmãs. Celibato não é sustentado pelo silêncio, é sustentado pela comunidade, pela responsabilização e por uma maturidade relacional saudável. Não devemos assumir que os votos se mantêm por si próprios. Exigem formação contínua e, ao longo da vida, diálogo e expectativas claras. E é aqui que isto se liga aos problemas complexos. Não existe uma fórmula universal única para viver a pobreza hoje em dia. Não existe um modelo cultural único para a obediência. Não existe uma proteção automática para o celibato. Estas realidades têm de ser revistas repetidamente, não porque os votos estejam a enfraquecer, mas porque os contextos estão a mudar. Temos de ter a coragem de perguntar: as nossas práticas atuais estão alinhadas com o nosso carisma? São equitativas para todos os membros? São sustentáveis? Refletem o testemunho evangélico? Fortalecem ou enfraquecem a comunhão? Papa Francisco tem frequentemente recordado às pessoas consagradas que os votos não são peças de museu, são compromissos vivos. Devem ser vividos profeticamente, não nostalgicamente. Em contextos em rápido desenvolvimento, isto significa resistir a duas tentações: a tentação de se agarrar rigidamente a expressões do passado sem adaptação e a tentação de absorver gradualmente normas culturais não examinadas que corroem o testemunho. A liderança encontra-se nessa tensão, e é aqui que a colaboração se torna essencial. Os parâmetros relativos à pobreza, especialmente em contextos onde as disparidades econômicas são significativas, não devem ser decididos de forma privada ou informal. Devem ser discernidos em comum, através dos capítulos, através da reflexão do Conselho, através de relatórios financeiros transparentes, através de programas de formação, através de uma avaliação contínua. Porque a forma como nos relacionamos com o dinheiro, o poder, a propriedade e a autonomia pessoal não é secundária. Revela aquilo em que realmente acreditamos.
Os votos moldam a capacidade pessoal. Se uma irmã nunca foi convidada a examinar a sua relação com a segurança, o estatuto ou a independência, devemos proporcionar-lhe essa formação. Se uma congregação nunca esclareceu as expectativas em torno do apoio financeiro da família, do uso da tecnologia ou dos gastos pessoais, a liderança deve iniciar essa conversa. Isto não é para controlar, pelo contrário, é para proteger a integridade. A vida religiosa é profética, não porque seja perfeita, mas porque se esforça a alcançar a coerência. A liderança, portanto, não se resume apenas a gerir os ministérios ou a resolver conflitos. Trata-se de salvaguardar a integridade da vida, consagrada nas condições reais. Trata-se de ajudar cada irmã a crescer na liberdade. Trata-se de garantir que a forma como vivemos, a pobreza, a obediência e a castidade fortaleça o corpo, em vez de criar uma fratura silenciosa. E esse trabalho requer clareza, humildade, transparência, coragem e profunda confiança no Espírito que continua a guiar a Igreja em todos os contextos. Para terminar, faço um convite a vocês e a mim e a todas as religiosas. Não tenhamos medo de olhar com atenção para a forma como estamos a viver. Não assumamos que a clareza do passado se adapta automaticamente ao momento presente. Não somos chamadas à perfeição. Somos chamadas à integridade. E a integridade cresce quando refletimos honestamente, discernimos em comunidade e agimos com coragem. Cresce quando estamos dispostos a examinar as nossas suposições, a clarificar os nossos parâmetros e a alinhar as nossas estruturas com a nossa consagração. Que possamos escolher a coragem em vez do conforto. Que possamos fortalecer o corpo que nos foi confiado. E que a forma como vivemos os nossos votos, neste tempo e neste contexto, reflita coerência, liberdade e profunda confiança no Espírito, que continua a guiar-nos para a frente.